como podemos compreender o mandamento da lei mosaica que manda honrar pai e mãe para teres uma longa vida sobre a terra. Uma coisa que a gente deve fazer sempre que for estudar um texto bíblico, quando foi escrito, por que foi escrito e para quem foi escrito, e em que época, né? Então, essa pergunta, esse mandamento que está no Êxodo 20, é um dos 10 S de Brot, da Torá recebida no Monte Sinai por Moisés. Eu considero essa colocação fantástica e maravilhosa. Primeira coisa, por que para teres uma longa vida sobre a terra? Que o Senhor Deus te dará, né? Porque há um complemento aí. Primeira coisa é porque a visão de céu naquela época era muito vaga. Então Deus promete uma longa vida sobre a terra. Não prometeu um paraíso, um Olam Rabá, um reino dos céus, ou vida eterna, não. Foi uma resposta, uma exortação material para que eles honrassem seu pai e sua mãe para poder ter como recompensa a terra e não o céu. Uma questão familiar e material. Segundo, por que ele não disse ama teu pai e tua mãe? Não usou o verbo amar, usou o verbo honrar. Porque um dos pontos fortes que a gente viu aqui em todo o nosso estudo é que a metade da Torá é o Levítico 19, versículo 18, que diz, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, do teu próximo, de toda a tua, como a ti mesmo. Esses são considerado o versículo de ouro, que fica exatamente na metade dos 2 livros e meio, que são 5 livros de Moisés. O rolo, a Megilá, fica ali na metade. Ele usou o verbo honrar. Então, o verbo honrar aqui, eu considero maior do que o verbo amar. Então, honrar, você observa que Jesus, quando ele faz a sua última declaração, lá em João 17,5, quando ele faz a sua conhecida oração sacerdotal, ou uma prestação de contas a Deus, ele diz assim, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Ele não falou de amor, falou de honra. A expressão hebraica kavod, ani kavod meod, eu me sinto muito honrado, é um verbo usado para família, para pai e mãe especificamente, e que na minha concepção é maior do que o verbo amar, porque é uma expressão que Jesus dizia, eu e o Pai somos um, porque ele fazia exatamente a vontade de Deus, com toda a fidelidade que lhe era possível. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu estou com vocês para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, Jesus honrava o Pai dele, no caso, Deus. E essa expressão é uma expressão de amor, de família, que o filho deve fazer exatamente a vontade do seu pai. É isso que está esse capítulo do Êxodo 20. Com certeza, Jorgito, você deve ter melhores e maiores esclarecimentos. Eu entendo e interpreto assim, que eu acho esse versículo maravilhoso. Eu acho esse versículo maravilhoso. Primeiro que ele fica na tábua dos mandamentos primeiros, que são relacionados a Deus. Os primeiros 5, né? Nos primeiros 5. Então, significa que os pais estão mais próximos de Deus do que do próximo, né? Eles são uma transição entre Deus e o outro. Então, os pais são colocados em um local de destaque, porque são co-criadores. E eu acho assim muito interessante, é porque o mandamento pede como verbo honrar. Honrar é dar honra, não envergonhar, não deixá-los que se envergonhem ou que passem vergonha. Quando jovens, nós honramos nossos pais quando vivemos de maneira digna. Quando alguém pergunta assim, você é o pai do fulano? E a pessoa diz, sim, sou eu que sou o pai dele. Então você está honrando seu pai. Quando você pergunta, você é o pai do fulano? Por quê? O que foi que ele fez? Não há honra. Não há honra.
E nós não honramos os nossos pais quando eles ficam velhos, quando damos a eles uma vida desonrosa, em que eles ficam jogados num canto da casa, em cima de um estrado de madeira, coberto ou não por um papelão, sujos, imundos, com sede, com fome, sem roupa trocada, abandonados, às vezes estão dias sem comer, comem como se fosse um traste velho, uma coisa rejeitável que já virou apenas um objeto. Nenhum animal é tratado com tanto desprezo como muitos pais e muitas mães. Então, a gente pode também tirar-lhes a honra quando nós os tratamos como se eles fossem um saco de batata que ficasse dentro de casa. Honrá-los, portanto, é dar a eles uma vida digna. E acho muito bonito o fato de não usar o verbo amar, porque às vezes existem histórias em que nós não conseguimos amar os nossos pais. Pais que nos abandonaram, pais que nos violentaram, que abusaram sexualmente dos filhos, que infernizaram suas vidas, que os exploraram. O mandamento diz que, independente de quem seja meu pai, posso não conseguir amá-lo, mas tenho o dever de garantir a eles uma vida com dignidade, com honra. Não consigo amar. Não consigo amar. Mas tenho o dever de honrar-lhes a velhice, cuidar tanto quanto possível, e ainda que eu possa ter dificuldade de dizer do fundo do meu coração que meu pai e minha mãe são amados por mim, eu não posso negar-lhes o dever de cuidar de sua velhice e, no meu período de juventude, dar a eles dignidade de serem meus pais. Isso para quê? Para que se prolongue a vida na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Você quer ficar na terra, meu filho? Você quer herdar o mundo de regeneração? Então viva de maneira digna, respeite seus pais, dê dignidade a eles, para que Deus, portanto, misericordiosamente, permita que o seu passaporte seja garantida a sua permanência na terra que o Senhor nos dará. Eu queria fazer uma colocação pequenininha, mais cabalística, sobre os pais. A Torá, a palavra Torá em hebraico, é uma palavra formada pela letra Tav, que é a última letra do alfabeto, e um rei no final. E no meio tem Or, e Or em hebraico é luz. Então, Torá é luz divina na humanidade. A palavra Horim, que significa ancestrais ou pais, tem um rei no final, um Ieme no final, e no meio tem Or, que é luz. Então, os pais, os ancestrais, os patriarcas, os avós, são luzes na nossa vida, porque são eles que nos dão a própria vida. E Moré, em hebraico, é uma palavra que começa com mem, termina com rei, mas tem Or no meio. Os mestres, aqueles que nos trazem a cultura, também são portadores de luz. Então, é mais uma colaboração nesse ponto, cabalisticamente falando, da importância que representa a Torá como revelação maior, nossos pais ou ancestrais e os nossos mestres. Lindo. Muito bonito, professor. E muito bem observado. É o tipo de ensinamento da Torá que muito me encanta. É o cabalístico, né? É por isso que não se pode traduzir esse texto. Por isso não pode traduzir. Traduziu, acabou. Acabou. Os sábios rabínicos, eles dizem o seguinte: quando a Torá foi traduzida para um outro idioma, foi semelhante ao dia da construção do bezerro de ouro no Monte Sinai, e também a terra se cobriu de trevas por 3 noites,
porque a Torá jamais poderá ser transmitida em sua essência no outro idioma. Não tem como.